Olá, minha amiga! Você tem vontade de participar de bazar, mas não sabe como começar a pesquisar? Ou então você já participa, mas não tem se planejado direito e está gastando dinheiro à toa? Então fica comigo! Meu nome é Samara Milano e hoje eu vou falar nesse primeiro vídeo de uma série de vídeos sobre assuntos de bazares, feiras e grêmios. Você sabe qual é a diferença entre eles? Vamos lá que eu vou explicar. Vou começar pelos grêmios. Os grêmios são locais em que as empresas, geralmente de médio a grande porte, possuem para que os funcionários possam descansar depois do almoço. Então é um espaço de lazer, onde geralmente tem televisão, tem sofá, às vezes tem aquelas mesas de jogos. Enfim, é um espaço do funcionário. Mas muitas empresas convidam outras empresas para fazerem vendas. Pode ser vendas às vezes de cosmético, de comida, de artesanato. E aí que a gente entra na venda dos nossos produtos dentro das empresas, nos grêmios das empresas. E como que funciona? Em geral, os grêmios eles cobram apenas um percentual sobre aquilo que você vender. Então, o grande lance do Grêmio é que você não tem um risco muito alto, porque caso você não venda, você também não paga, não tem a comissão, é só sobre aquilo que vender. Geralmente, eles cobram 10%, que é bem razoável, porque dependendo onde você vai vender, às vezes você paga muito mais que isso, chega a pagar 20, 25%. Então, em geral, 10% é legal. Alguns grêmios, algumas empresas cobram uma taxa fixa e não cobram um percentual, mas geralmente essa taxa fixa ela é baixa. Mas qual é vamos dizer assim, o outro lado da questão, a desvantagem, vamos dizer assim, é que você tem que ficar no Grêmio durante toda a semana, geralmente no horário comercial ou pelo menos até umas 4 da tarde. Né? Isso varia das empresas, mas em geral é assim, de segunda a sexta ou às vezes de segunda a sábado. Então, minha amiga, você tem que ter disponibilidade para ficar lá todo o tempo ou então revezar com alguém. Então você não pode assim participar, eu quero participar só da sexta-feira ou só 2 dias. Não dá. O Grêmio você tem que participar a semana toda, certo? Bazares. Os bazares são um pouco diferentes e são assim muito variáveis. Você vai ter vários tipos de bazares. Bazar de um dia só, bazar de 2, de 3, de uma semana. Isso varia de cidade, varia do tipo do bazar, do objetivo do bazar. Tem bazar às vezes que é só uma tarde. E da mesma maneira variam os valores, o quanto você vai investir nesse bazar. Então as taxas, elas tem bazar, minha amiga, que é muito caro, sabe? E é por isso que eu vim aqui nesse vídeo para dar algumas dicas para que você consiga pesquisar melhor, se planejar melhor e já saber tudo que você vai gastar, todo o seu investimento, não só da taxa que o bazar cobra, porque tem outros custos que também são envolvidos. Então, essa é a diferença. Os bazares eles acabam cobrando muitas vezes uma taxa maior por dia ou pelos dias, tá? Mas você expõe os seus produtos para um público da mesma maneira. Mas não é um público fechado como é no caso dos grêmios, né? Os bazares geralmente são locais de público aberto. Então você pode convidar até pessoas para ir, né, visitar você nos bazares. E as feiras? As feiras também são parecidas com os bazares, porém normalmente nas feiras você também tem espaços para aulas, para você fazer aulas ou para você dar aulas, né? Tem espaços de palestras, então as feiras, por exemplo, uma mega artesanal, você tem lá empresas que estão expondo e vendendo seus produtos prontos ou então também os materiais, né? Matéria-prima para a produção dos artesanatos. E dentro dessa feira também vai ter lá um espaço para as aulas, para as palestras, para os cursos, né? Geralmente as feiras juntam essas duas coisas. E existem também, da mesma maneira, feiras menores e feiras maiores. Mas, assim, a grosso modo, as feiras são mais caras do que os bazares para você participar, certo? Então, tá clara essa diferença entre grêmio, bazar e feira? São 3 possibilidades de você expor e vender os seus produtos.
com características um pouco diferentes e investimentos também um pouco diferentes. Vamos em frente. A primeira coisa que eu quero falar com vocês, para que vocês passem a prestar atenção caso ainda não façam, parece uma coisa boba, sabe? É uma coisa meio que óbvia, mas a gente tem que pensar qual é o local, a data e o horário. Então vamos começar avaliando isso. Mas não é meio que normal avaliar isso? Sim, mas veja se você faz esse tipo de questionamento. O local, você precisa saber por quê? Como você vai levar os seus produtos? Você vai de carro? Se você for de carro, você, nas datas desse bazar, dessa feira ou desse grêmio, é data do seu rodízio, do seu carro? Tem que lembrar disso. Não, eu não vou de carro, eu acho que eu vou de Uber. Se você vai de Uber, minha amiga, eu te aconselho a fazer uma estimativa do valor antes. No momento que você está analisando o bazar, já faça essa estimativa. Porque às vezes a gente esquece do detalhe que tem o transporte, o deslocamento para levar os produtos e para também retirar. Então, você já entra lá no Google Maps, é fácil de fazer isso, coloca o seu endereço da sua casa, o endereço do local e faz a estimativa. Aí você pode fazer tanto de carro para saber quanto você vai gastar de combustível. Você pode fazer uma estimativa de Uber e também de metrô, ônibus, dependendo do local. E por falar nisso, tem locais que dá para ir de metrô facilmente, principalmente aqui em São Paulo, é muito melhor quando a gente pode utilizar o metrô. Então, o que eu tenho para falar para você, minha amiga, é pensar assim, perguntar para a organização do bazar quando que vai ser a montagem e a desmontagem. É no mesmo dia, por isso a importância das datas, né, e dos horários. É no mesmo dia? Você vai levar o produto, montar de manhã e deixar o produto lá? Então, o local, às vezes, ele pode ser um local aberto ou um local fechado. Se é um local aberto, por exemplo, numa praça, e se o bazar tem 3 dias, então você tem que pensar que você vai precisar montar e desmontar todos os dias os seus produtos, a sua mesa, certo? Então, lembra disso, coloca aí no seu papel. Acho que agora, a partir de agora, minha amiga, já é importante você pegar um papel e começar a anotar e fazer, sabe o quê? Uma coisa que eu gosto muito é o checklist. Eu tenho um checklist para bazar, olha o tamanho dele, ó. São várias coisas que eu checo antes de decidir se eu vou participar de um bazar ou não, certo? Se você está comigo aqui e está achando interessante, eu vou aproveitar antes de continuar a falar sobre bazares, te contar que eu tenho um grupo fechado lá no Facebook, é um grupo gratuito em que eu posto esses vídeos do YouTube, mas eu posto primeiro lá, então as pessoas que estão no meu grupo têm prioridade de receber o conteúdo antes. Eu também posto material de apoio lá, arquivos, eu respondo as dúvidas, as ideias que são geradas lá, a troca de informação é muito legal. Então, se você quiser participar, aqui embaixo na descrição do canal, da descrição do vídeo, aliás, tem um link, é só você clicar e você entra, tá bom? Vamos falar agora do valor que você vai investir nesse bazar ou nessa feira ou nesse grêmio. O valor que a organização cobra, a taxa, o que ela inclui? Porque quando eu comecei a fazer os bazares, eu não pensava muito no que mais, além do valor da mesa, né? A gente fala muito em assim, quanto é a mesa, quanto é o espaço, mas o que mais tem por trás disso? Vamos esmiuçar um pouquinho isso. Você vai pagar, por exemplo, R$ 150 para participar daquele bazar. Aí você tem que perguntar qual o tamanho da mesa, né? Porque às vezes existe bazar com mesa padrão, aquela mesa de 70 centímetros mais ou menos. Tem bazar que tem mesa maior, de 1 metro e assim por diante. É importante saber o tamanho da mesa antes, porque você pode simular na sua casa os produtos que você vai colocar, que forma você vai expor os seus produtos e também saber mais ou menos que quantidade você vai levar, para que você não leve produto demais e fique carregando coisas à toa e ou de menos também a mesa fique vazia, né? Então é importante saber o tamanho. Mas também, minha amiga, pergunte para a organização qual é o
espaço que você tem direito. Porque muitas vezes você tem uma mesa, mas você poderia, por exemplo, levar uma arara, um aramado ou prateleiras, tem gente que leva baú, utilizar o espaço a seu favor. Muitos bazares permitem isso e você não precisa ficar restrito só na mesa, você pode também utilizar o espaço que está em volta. Pergunte se você tem direito a uma cadeira ou pode ter mais de uma cadeira. Parece bobeira, né? Ah, mas eles vão me negar uma cadeira? Sim, às vezes eles negam uma cadeira, porque geralmente quando a organização é mais organizada, vamos dizer assim, eles te dão tipo um contrato ou um resumo das informações e aí eles vão dizer se você tem direito a uma cadeira ou mais. Porque às vezes você vai com uma colega, você vai com alguém para dividir o trabalho com você, porque é complicado você fazer bazar quando o bazar é muito tempo sozinha, porque às vezes você precisa ir no banheiro, né? Você precisa dar uma saidinha para comer alguma coisa e aí você não tem como deixar sua mesa sozinha. Então, também uma outra dica, aproveitando esse contexto, é fazer amizade. Logo que você chega, começa a montar, já faz amizade com quem está do lado, porque às vezes se você estiver sozinha mesmo, não tiver jeito, é uma forma de pedir para alguém ficar de olho ali para você. Principalmente se o local for aberto, aí esse cuidado é um pouco maior, né? Porque não vamos ser ingênuos, existem problemas, existem riscos quando a gente faz bazar. Você corre o risco de alguém te roubar. Pode acontecer sem você perceber. Às vezes no bazar fica uma muvuca, vem um monte de gente ao mesmo tempo. E se você não está de olho, existem pessoas mal intencionadas também e que podem ali pegar um objeto pequeno, um objeto menor. Então, quanto for possível você trabalhar em duas pessoas é melhor, certo? Bom, voltando para o valor do investimento, né? O que naquela taxa você tem direito? Então, nós já falamos da mesa, da cadeira e do espaço. O que mais a gente pode pensar que às vezes não é falado, mas que faz parte do seu planejamento? O local, ele tem o Wi-Fi aberto para você? Você vai poder usar o Wi-Fi de maneira gratuita? Por dois motivos. Primeiro, pela máquina de cartão, que vai precisar da conexão com a internet. E segundo, também porque você está no bazar, mas ao mesmo tempo você está respondendo para os seus clientes. Se você tem loja virtual, você continua trabalhando, né? Você até duplica aí o seu trabalho. Então, se o local te dá acesso ao Wi-Fi, melhor, né? Você não depende só da sua rede de dados móveis. Caso não tenha, você também já se planeja para saber se o seu plano cobre você ficar o dia todo utilizando a internet, em momentos que você usa a máquina também. E caso não cubra, o seu plano seja um plano pequeno, você pode contratar só para aquele período um plano maior de assinatura de dados de internet. Tá? Então eu ponho isso no meu checklist para poder lembrar de perguntar isso para a organização. Outra coisa que eu pergunto, a lista é grande, sabe, gente? Esse é o primeiro vídeo só. Eu pergunto se o expositor tem direito a mais alguma coisa, assim, tipo água e café. Água e café. Por quê? A gente toma água. Geralmente eu levo, deixa eu mostrar aqui, uma garrafinha de água normal. Só que no decorrer do dia, se é o dia todo, acaba. E às vezes tem local que não te dá água, que não tem um lugar para você encher a garrafinha, ou você paga, às vezes tem local que você tem que sair para comprar. Então é importante você saber isso antecipadamente, para você se programar. E eu vou contar um segredo. A minha parceira, a minha amiga, ela tem um lugar que a gente faz que não tem água. Não tem. Então o que ela faz? Ela leva um galão, minha gente, acho que é 5 litros que tem ali. E é muito bom, porque a gente acaba até distribuindo assim para quem tá em volta quando precisa. Mas porque a gente já sabe que naquele local não vai ter essa possibilidade de encher a garrafinha. Então a gente ela já leva uma quantidade maior de água. E café? Ah, gente, café, porque eu sou a louca do café, então eu preciso saber se tem café ou não, porque se não tiver, eu também preciso saber onde é que eu posso comprar, certo? Se você, como eu, minha amiga, gosta de um cafezinho, pergunta se você tem direito antes. Mas eu tô falando isso brincando, mas tem uma coisa séria por trás disso.
quando a organização te oferece água e café, o que a gente pode entender com isso? Que tem um cuidado com quem vai participar, né? Com o expositor. Existe, assim, um cuidado, um carinho, sabe? Porque é o mínimo. Sabe quando você convida alguém para ir na sua casa? Você também não oferece água, café, se a pessoa quer ir no banheiro, né? Se o banheiro tá limpo. A gente não tem esse cuidado com pessoas que vão na nossa casa, com as visitas? É a mesma coisa. Quando você é o expositor, quem está organizando deveria ter esse cuidado com você. E isso já separa as pessoas que são organizadores sérios, que trabalham de forma bem profissional e que querem você de volta naquele bazar numa próxima edição. Separa esse tipo daquele que não tá nem aí para você, que só quer pegar o valor da taxa, colocar no bolso e problema seu, não te dá suporte, não vai te ajudar em nada. E infelizmente existem esses dois tipos, né? E eu vou te dizer que a maioria é desse caso de que não tá muito aí com você. Então eu tenho como medida perguntar se tem água e café para os expositores, porque isso já me mostra um pouquinho de como que é a organização do local, certo? Outra pergunta também que eu faço é se tem estacionamento conveniado, no caso, se eu for de carro. Se não tiver estacionamento conveniado, você também pode perguntar se no local, na rua, é fácil de estacionar. Porque caso não seja, tudo isso você tem que colocar lá no seu custo. Não é só o custo do transporte, do deslocamento, mas também se você tiver que deixar o carro durante um dia, na cidade de São Paulo, o estacionamento é bem alto. Então isso vai lá na sua continha de investimento do bazar, certo? E uma última coisa que eu pergunto, que eu vou falar nesse vídeo, porque tem mais pergunta, é se o local, se ele for fechado, se tem ar-condicionado. Porque no calor, é importante que tenha ar-condicionado pelo motivo óbvio, pra gente não ficar morrendo, né, suada ali, a maquiagem escorrendo, porque é calor. Mas no frio, tem locais que ainda assim usam ar-condicionado e eu levo blusa. Então, quando eu sei antecipadamente que o local vai ter o ar-condicionado, eu levo uma blusa e eu não passo frio. E eu tô falando isso, eu ponho no meu checklist porque eu já passei frio. Então, tô querendo dividir aqui com você, minha amiga. Uma dica, parece bobeira, mas são tantas coisas que a gente precisa lembrar na hora de fazer um bazar, que se tudo isso não tiver escrito num papel e você for lá olhar, fazer o checklist, que eu adoro, a gente esquece. É comum isso, é normal, né, você esquecer. Então agora eu vou resumir rapidamente o que nós falamos nesse vídeo. Eu expliquei para você a diferença entre bazar, grêmio e feira. Eu te dei algumas dicas do que perguntar inicialmente, principalmente com relação ao investimento, para que você possa se planejar e saber quanto que você vai gastar. E também dei algumas dicas para você perguntar sobre o local, a data, o horário, também pensando no planejamento, certo, minha amiga? Porque assim, não dá para a gente ficar colocando nosso dinheiro, nosso caixa em situações que vão trazer prejuízo, simplesmente não dá. Nós temos que melhorar esse planejamento para investir mais assertivamente nos locais que nós vamos expor e que nós vamos vender, ok? Então, minha amiga, agora eu vou te pedir um favor. Se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo, um joinha e ativa as notificações. E também não esquece, se você gostou, vai lá no link e pede para participar do meu grupo fechado. É gratuito e você vai dar muita risada lá com a gente, tá bom, minha amiga? Um abraço!